Eu acho que nós poderíamos dar, se vocês ainda têm algum fôlego, e as tradutoras também, 10 minutos de um bate-papo, etc. É muito rico, né? E a gente poderia ter 5 inscrições, uma delas é minha, tá? Quem, por favor. E eu pediria também que vocês fossem breves, mas eu acredito que não serão perguntas, e sim considerações, né? Sim, vou tentar ser breve. Eu gostaria de perguntar para a Fernanda e para a Aline se vocês têm dados sobre violência transfóbica e homofóbica. E aí, o que eu estou chamando a atenção para isso, porque eu acho que pode parecer que é algo marginal, mas eu acho que tem um papel fundamental para entender a dinâmica da violência numa sociedade heteronormativa, numa ordem patriarcal, ou seja, sem pensar na violência contra pessoas queer, transexuais, gays, lésbicas, etc. A Fernanda deu o exemplo de uma justificação, né? E aí, junto com isso, eu não sei se eu entendi bem a colocação da Aline, mas parece que na criação do tipo penal, crimes transfóbicos e homofóbicos são traduzidos como feminicídio na proposta não é isso, de projeto de lei. Porque aí a pergunta se não seria mais interessante falar de crimes de gênero, para exatamente entender o campo do gênero como um campo muito mais amplo do que esse campo binário de homens e mulheres. E, de fato, transformar toda a violência transfóbica e homofóbica em feminicídio seria uma perda de conteúdo, não só legal, mas uma perda de conteúdo da reflexão do que significa essa violência. Então, se vocês pudessem comentar isso um pouco. Aqui mais uma. Vamos fazer as 5 rodadas e volta para a mesa para finalizar, dado o avançado da hora. Thanks. I wanted to ask Maria a question about the Truth Commission. I'm very interested to learn more, and I'm sure there isn't time now. I'll have to read about it because I worked on the South African Truth Commission. We also tried to build in questions about gender that weren't there at the start. But what I wanted to know, and I think we didn't manage so well in the South African Truth Commission, was whether you have managed to use the Truth Commission to link to the current levels of violence in the society. So whether there's been able to be concrete outcomes from the Truth Commission process that relate to endemic levels of violence against women that somehow connect back to that history of military dictatorship violence. Thanks. Yeah, I guess I just had a quick question. But I'm really not, although I understand the scale of the problem that you're outlining, I'm not convinced at all, given the panels that have gone on the entire day, that naming an offense, feminists have, achieved great successes in naming particular forms of violence against women, such as sexual harassment and domestic violence, not to detract from those successes, but I'm just wondering whether, given the gap, the persistent gap between these articulations of new offenses and the reality on the ground, whether it's a useful strategy to pursue at all in terms of defining a new offense of feminicide. So now putting on a criminal law hat, I just want to know, it seems that given that there's always going to be this gap between the law and the reality on the ground, I wonder if there's some intermediate level at which one can intervene. So in terms of general principles of criminal liability, so this is coming from a common law perspective. So you can have many, many rule changes, and certainly in the UK, when we talk about manslaughter as defenses to homicide, there has been a lot of change precisely in the doctrine, precisely to address the needs of either female defendants who are battered women or female victims. So, there's now, men cannot bring up, so when there is provocation, like you talked about the penis of the husband, a comment, and then he, kills her, there are specific
plugs in the criminal law to say, so any kind of sexual infidelity, those sorts of triggers are not legitimate triggers for the use of, force, violent force against a woman. So I just wonder if, you can envisage a whole raft of rule changes at the procedural level and the evidentiary levels. In fact, if anything, I think feminists have gained a lot of successes at those levels as well. So I just wonder if that's a more productive strategy to pursue than actually naming a new offense. And if you're naming a new offense, what subsequent changes are you envisaging in the procedure and the evidence and the general principles? Ok. Eu só quero fazer um breve comentário com vocês. Nós trouxemos hoje esse informativo da campanha Compromisso e Atitude, que trabalha especialmente, debate o tema do feminicídio. Esse é uma produção de conteúdos voltadas especialmente para operadores e operadoras do direito. E circula não só impresso, mas também numa versão digital. Esse material é feito em parceria com a campanha Compromisso e Atitude, que nós não tivemos tempo de apresentar, mas me parece que ela é a parte importante desse abalo sísmico que a Lei Maria da Penha provoca no Brasil. Eu sou do grupo, da turma, que acredita que 8 anos da Lei Maria da Penha fez uma diferença fantástica nesse país e que, nesse momento, vale muito mais trabalharmos pela sua ampliação, pela sua aplicação, e pensarmos que todas as leis têm muitos limites. Aliás, isso é a máxima das leis, e que a Lei Maria da Penha é absolutamente nova e traz resultados já muito fantásticos num país como o nosso, atrasado em todas as retrógradas, e machista. Na minha militância de mais de 35 anos, com relação à violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha é um oásis. A Lei Maria da Penha trouxe abalos sísmicos nesse país. As pesquisas de opinião demonstram que, a nível discursivo, a população hoje tem um posicionamento absolutamente crítico com a violência contra as mulheres. E mais, para a nossa surpresa, porque, quando fizemos a pesquisa, tivemos muitas surpresas, o quão é consistente a visão da rota crítica e do perigo de assassinato quando a mulher toma atitude, quando a mulher pensa definitivamente que aquela relação não dá mais e ela quer romper essa relação. Com todos esses percalços, que, aliás, acontecem com todas as leis no país. Aliás, a minha antiga amiga Denise Dora diria: a questão de raça e cor, esse marcador está em toda a percepção dos operadores de direito ou da segurança pública. Nós sabemos o que é chegar numa delegacia sendo mulher, negra, ou homossexual, ou trans, etc. e tal, ou sendo mulher de pobre, classe média, média alta, etc. etc. Isso em qualquer parte, em qualquer lugar. Eu faço um apelo às pesquisadoras. Pensem no Brasil real, com utopia, mas que a utopia nos ajude a consolidar a Lei Maria da Penha e operar com os vários sistemas aí colocados, e que a gente mire, olhe que o país avançou e mudou nos últimos 8 anos. Não completamente. Tem muitas ausências, muitas faltas, mas que nós demos passos largos, longos, e que eram inimagináveis até quando estava tramitando a Lei Maria da Penha. Nós, no Instituto Patrícia Galvão, quando começou a tramitar a Lei da Maria da Penha, corremos buscar algum recurso, uma parceria com o IBOP, e fizemos uma pesquisa muito singela, a percepção de impunidade da Lei Maria da Penha.
percepção da população é que move corações e mentes de parlamentares, gestores públicos, etc., etc. Nosso discurso sempre tem pouca força. E a relatora da Lei Maria da Penha, Jandira Fegali, andou com essa pesquisa debaixo do braço, fazendo as audiências públicas, Brasil inteiro, mas não era para as audiências públicas, porque, no geral, nas audiências estávamos nós, feministas e ativistas. Era para ir no rádio, na televisão e no próprio plenário. Então, veja bem, desde da tramitação da lei, a percepção aguda da sociedade, primeiro por impunidade, e depois numa recepção muito importante em relação à Lei Maria da Penha, nós temos uma realidade difícil, ainda muito a se caminhar. Provavelmente, nós vamos, se estivéssemos vivas daqui meio século, estaríamos fazendo avaliações muito críticas, mas nós caminhamos. Nós temos uma lei que não é a perfeição, mas é muito importante, bastante completa, e que a gente precisa, sim, com a Lei Maria da Penha, pensar estratégias combinadas. E eu acho que é isso que está faltando, não nas pesquisas, que eu acho que elas estão absolutamente são importantes, mas desde esse lugar de pesquisadora, desde esse lugar de ativista, desde esse lugar de estudante de direito, começarmos a pensar em estratégias combinadas, porque a Lei Maria da Penha só avança e só vai avançar se nós pensarmos em estratégias combinadas, que, aliás, foi o que eu ouvi a tarde inteira aqui, e estou absolutamente feliz de ter estado aqui nessa sala quente de ar, mas quente de ideias, de propostas e de perspectivas. Muito obrigada e parabéns pelo evento. Você quer falar alguma coisa? Elas querem falar alguma coisa de despedida. Não, eu tenho que falar. Gente, não, eu sei que o tempo acabou, mas eu queria falar com o professor ali que, quando nós entramos com gênero na Comissão da Verdade, logo vieram os gays, as lésbicas, veio todo mundo. Então, tem até um grupo que chama LGBT, que até é fora do, digamos, um nome que não existia na época da ditadura. LGBT, um movimento. Mas existe a discussão da homossexualidade, como foram tratados na época da ditadura. Isso está sendo... nós abrimos esse espaço e acabamos com o gênero entrando também para as crianças que foram sequestradas durante a ditadura, fizemos aí o seminário A Infância Roubada. Agora, quanto à questão da professora da África do Sul, eu fico feliz de te conhecer, pena que eu já estou indo embora, mas te conhecer agora, que você é da Comissão da Verdade, gostaria de ter a oportunidade de conversar mais. E digo o seguinte, que nós aproveitamos, sim, o espaço para aprofundar a discussão sobre a violência contra as mulheres, e principalmente a violência sexual, que, aliás, os homens também sofreram a violência sexual, só que eles não têm coragem de falar. Quem tem ido lá é só mulher. Os homens não vão, mas a gente sabe que sofreram, né? E que nós queremos agora é transformar os crimes sexuais, a violência sexual, também num marco legal, ter um reconhecimento de que a violência sexual, o crime sexual, é um crime de lesa humanidade, é imprescritível, é violação dos direitos humanos das mulheres, porque assim conseguiu a Argentina. Na Argentina, esse crime foi condenado, o primeiro torturador, estuprador, foi condenado em 2010, há 4 anos atrás. E nós queremos que aqui no Brasil também isso aconteça, né? Porque foi também uma estratégia do Estado de usar a tortura sexual sistematicamente contra mulheres e contra homens. Só que os homens não apareceram até agora, mas as mulheres apareceram. Tá, gente? Obrigada. Muito obrigada. Eu achei que foi muito pouco tempo. Não gostei por isso. Não vou, né? Mas eu acho que... Não, eu até vou propor para vocês. Vocês deviam discutir mais ditadura e gênero aqui no curso de Direito, porque mexe muito aí, ó, inclusive com o próprio direito, né?
Tá bom, gente, mas muito obrigada pelo convite. Brigando aqui para ver quem que responde. Então, Sérgio, eu não tenho dados, na realidade, falha minha, mas eu acredito que também não sejam dados que são produzidos sistematicamente. Eu me lembro que, durante uma pesquisa, eu conheci uma pessoa que fazia as estatísticas do estado de Alagoas, e ela fazia isso manualmente. Ela inseria os casos manualmente quando ela identificava que havia homofobia, né, ou transfobia. Porque isso não faz parte do sistema de coleta de dados, pelo menos quando eu realizei a pesquisa, quando eu entrei em contato com essa profissional. Mas eu acho que a lei se aplica tanto a mulheres trans quanto cisgênero, né? Eu acho que, quanto a isso, eu entendo que... Oi? Mulheres, desde que mulheres, né? Porque o tipo fala mulheres. Né? Então, em relação à transfobia, só as mulheres estariam, mulheres trans ou cis. Então, não tenho esse dado. Lógico que eu acho que é importante olhar para esse problema também. Em relação à Praba, eu acho que eu perdi bastante coisa da pergunta, peço desculpas. A Praba que perguntou? Eu perdi bastante coisa da questão, peço desculpas. Eu entendi que há uma distância aí entre a lei e a aplicação, e aí eu pensei em falar um pouco dos limites do próprio PL. Né? Então, por exemplo, vou dar um dado aqui que eu pulei, dada a correria da minha fala. A gente fez uma comparação nessa pesquisa entre 4 países que adotaram legislações ditas orgânicas. Assim. Então, seria um estatuto completo, uma lei autônoma, né, para tratar do problema da violência fatal contra a mulher. A Costa Rica, El Salvador, Guatemala e Venezuela. Como eu disse, muito distintas as tipificações desses países. Em relação a esses países, a proposta brasileira ela é muito tímida, né? Ela é muito pouco inovadora. Né? Não existem, por exemplo, normas voltadas à criação de políticas públicas, e aí a gente pode falar, isso já existe em função da Lei Maria da Penha, né? Que, embora seja sempre a parte criminalizante que tem mais impacto, ela cria todo um novo catálogo de políticas, de fortalecimento de outras estratégias para combater a violência. Não existem no projeto de lei normas que alteram o procedimento ou que prevêem a criação de órgãos específicos para lidar com o problema, né? Que é o caso, por exemplo, faz a Guatemala cria esse órgão. Agora, a Aline deu a notícia aqui de que o protocolo está sendo adaptado, né? Isso seria realmente isso seria uma inovação, né? Mudar a forma como se dá a investigação. A estratégia da legislação, né, acho que isso está presente em vários momentos aqui do evento, há limites, né, para essa estratégia. Ela é bastante limitada. Em relação à Lei Maria da Penha, eu acho que, aí, fazendo também reagindo um pouco ao comentário da Jacira, o que a gente percebe é que houve uma grande visibilização do problema. Né? A Lei Maria da Penha fez mulheres perceberem que sofriam violência. A Lei Maria da Penha fez mulheres perceberem que a violência não pode ser naturalizada. Então, ela teve um grande papel, né, em termos do fortalecimento e da construção de uma vida em que o gozo dos direitos seja possível. Né? Então, eu acho que a gente precisa enfatizar os outros aspectos, construir, né, os outros políticas que viabilizem todos os outros aspectos que são consagrados na Lei Maria da Penha. Né? Por exemplo, o aumento de pena, né, que é previsto para os casos, que poderia ser aplicado nos casos do júri, ele não é aplicado. Né? Já havia uma tipificação sobre violência doméstica, já era crime, né? Não era aplicado. Então, o que eu acho que é a inovação? A inovação não é criminalizar, a inovação é criar novas políticas, um catálogo de políticas, outras opções para os profissionais que atendem e que atuam no sistema de justiça em relação a esses casos. Era isso. Sobre os dados realmente de violência transfóbica, homofóbica, a gente tem muito pouca informação, assim como a gente tem pouca informação dos homicídios de mulheres. Né?
E a questão de deixar, eu entendi que sua proposta seria mesmo deixar amplo para que não houvesse uma limitação às mulheres, né? Seriam assassinatos de pessoas por razões de gênero. É isso que eu entendi, né? A sua proposta. Todos os outros países também optaram por cingir o termo feminicídio também vem olhando para as mulheres, né, que são mortas, apesar da questão de gênero não atingir, as discriminações de gênero não atingem, né, apenas as mulheres. E acho que aqui também, na nossa discussão no Brasil, a própria Lei Maria da Penha, a gente tem de nomear, a importância de nós nomearmos as políticas mesmo. Quando a gente fala de violência, a gente tem que estar falando de violência contra as mulheres. A opção foi adotar, nomear e dar visibilidade para as mulheres, em vez de falarmos de violência de gênero, que às vezes é muito mais comum em outros países, né? De língua espanhola e de língua inglesa, pela importância de olhar que a maioria das pessoas que estão sofrendo esse tipo de violência são mulheres. E existe uma necessidade de trazer o reconhecimento e a visibilidade. Então, essa teria sido uma opção também política nessas propostas que existem e no próprio conceito, né, de trazer o conceito do feminicídio, com foco nas mulheres. E aí a outra questão que acho que a Fernanda já comentou bastante, eu também perdi algumas questões, não sei se compreendi direito, mas acho que focou muito na questão da limitação de nomear, né? Quais são os limites e qual a importância de nomear? E aí, pelo que eu entendi, a sua pergunta não era só nomear em relação à questão legislativa. Eu acho que era, pelo que entendi, como um todo, né? E nomear e caracterizar, sendo que os fenômenos também são muito mutantes, né? Eles mudam com o tempo as formas de cometimento das violências, etc. Eu acho que quando a gente fala em feminicídio e quando a gente cria ações específicas para esse fenômeno, é porque existe um efeito crucial de dar politizar o fenômeno, né? De trazer a questão, e dar a gravidade e destacá-lo do homicídio que acontece e que atinge homens, predominantemente, né? Em todos os países, cerca de 10% dos assassinatos são mulheres. O resto, quantitativamente, a maioria das pessoas que são assassinadas são homens. Então, as mulheres também estão invisíveis, e estão invisíveis olhando sempre para os casos individuais e como se fosse um problema daquele casal e daquela mulher, e todo o discurso que se faz no âmbito judicial deixa isso claro também, né? Como se tem olhado para esses crimes, para esses assassinatos. E trazer à tona a questão do conceito político, de nomear, é trazer também junto, por trás, a discussão do que está estruturado, o que estrutura e qual é a base dessas mortes, como elas acontecem, que está ligado ao contexto de desigualdade, de discriminação, de violências contínuas que as mulheres vivem, e que chega até o fenômeno da morte com algo diferenciado, que é o sofrimento especial que as mulheres têm, em geral, quando elas são mortas, né? Que é a tortura, é o cárcere privado, é a mutilação, é utilizar de técnicas extremamente cruéis, é o fogo, a asfixia. Isso dá uma especificidade para o fenômeno, e a importância de nomear é trazer à tona o efeito pedagógico que existe, sim, e a nomeação não se dá só pela lei, ela se dá realmente quando você traz o conceito, se você traz a discussão nos movimentos sociais, da academia e das políticas públicas também. Então, acho que a legislação é uma forma, mas ela não é a única mesmo. E todas elas têm limitações. Assim. Acho que não sei se era nem isso que exatamente já perguntado. Mas... Senão a gente conversa, tá, professora? Caso... A gente pode conversar sobre isso depois. Tenho 3 informes, porque eu tenho uma função mista aqui. Então, é o seguinte, eu queria solicitar a todas as pessoas que pegaram o aparelho de tradução, de interpretação, que devolvam na cabine, por gentileza, não esqueçam. O pessoal que está participando, palestrantes, a gente vai se encontrar às 19 horas, ou seja, daqui 3 minutos, aqui na porta da Direito de Ver.
e a todas as outras pessoas que estão acompanhando esse seminário. Amanhã nós retomamos às 9h da manhã, a gente vai ter uma última mesa e posteriormente uma mesa redonda sobre construção de políticas públicas com muitas pessoas engajadas aí na elaboração, representantes do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria, de ministérios do Governo Federal, de secretarias municipais. Então vai ser um debate muitíssimo interessante. Tá? Obrigada. Quero agradecer também, agradecer novamente a organização, e foi um prazer.